Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. E os assuntos espirituais, na maioria das vezes, são muito polêmicos, divergem, né? Em cada teoria, em cada teologia principalmente, né? Alguns acham que demônios existem, outros acham que demônios não existem, ou outras pessoas acham que exagera muito exagero, há muitos pensamentos, há muitas manipulações e tal, mas vamos na palavra de Deus. A palavra de Deus, em primeiro lugar, nos diz que o diabo anda a nosso derredor, procurando quem possa tragar, ou destruir, ou devorar, né? Isso é um fato, está na Bíblia, e o diabo ele anda ao nosso derredor, quer dizer, nos rondando, para que ele possa encontrar um espaço na nossa vida espiritual principalmente, e aí para que ele possa entrar e nos destruir ou te destruir. Não sei como é que está a sua vida espiritual nesse momento que você está me vendo e me ouvindo. Dependendo do que você estiver e como você está, das duas umas. Ou você é refém do diabo, seus demônios, e você está desanimado aí, está distante de Deus, distante da família, distante da igreja, distante de todo mundo, querendo procurar culpado humano ou querendo terceirizar a sua culpa para outras pessoas. Você não entende muitas vezes o que está acontecendo contigo. Você toma remédios, você tenta se tratar, até cientificamente falando, tenta beber, tenta até se prostituir, fumar, coisas que você não está conseguindo resolver, porque são coisas espirituais, não se resolve humanamente falando, ou carnalmente falando. Coisas espirituais só se resolve espiritualmente falando. Então, se você está nesse caso aqui, talvez eu possa te dar algum indício de o que te levou a isso. A Bíblia ainda, a palavra de Deus, nos diz que lá em Efésios capítulo 4, verso 26 a 27, diz o seguinte, que irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou não dê lugar ao diabo. E preguei essa mensagem à nossa igreja alguns dias atrás, que eu chamei que fique esperto, não dê lugar ao diabo. Justamente essa é a questão de você ficar com os olhos abertos e para não dar lugar nenhum ao diabo. Quem dá lugar ao diabo, quem dá lugar é você que dá o lugar. Não é Deus, né, que permite, você que está dando lugar ao diabo. Você que está permitindo que os demônios possam te atacar. Você que está permitindo, dando direito de legalidade ao diabo para atacar a sua vida, o seu casamento, quem sabe até a sua família. Você. Não é o Deus, não é outras pessoas, não é você. Se você também não quisesse, o diabo não teria nem direito na sua vida, porque quando você fecha as brechas, ele não entra em você. Quando você está vigiando todo dia, orando, andando, ou em obediência à palavra de Deus, de jeito nenhum, ele não vai entrar. Mas como é que ele entra? Baseado nesse texto que nós lemos, de Efésios capítulo 4, verso 26 a 27, que irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não dê lugar ao diabo. Primeiro que o sentimento da ira é um sentimento que se manifesta a qualquer momento e também a qualquer circunstância, na vida de qualquer um de nós, esse sentimento de ira. A gente se ira, fica bravo, né? Na maioria das partes, ou na maior parte, perdão, da nossa ira, ela se manifesta mais nos relacionamentos que a gente tem no dia a dia, né? Logicamente, uma pessoa pode ficar irada, isolada, pode, mas a maioria das vezes a ira se manifesta em família, nas famílias. No convívio da família, né? Pai e mãe, no convívio da família, tipo marido e esposa, coisas que um faz, o outro fala, temperamento um dos dois e acaba irritando o outro.
No convívio da família, entre filhos, entre irmãos em si, da mesma família, então pode se irar ou pode causar algumas situações de ira entre família, entre irmãos, entre sogro, sogra, genro, nora, sogro, sogra, tio, tia, sobrinho até, e até dentro do relacionamento de amizade, né? Amigos que pode causar momento de ira entre amigos, entre a igreja, o irmão da igreja também, entre irmão em Cristo, até comum a pessoa ficar irritado, sei lá, do ministério X, do ministério tal, de um olhar, de uma resposta impensada, tal, de uma fala, de uma crítica, se irrita. É comum a gente se irritar também com o trabalho, lá onde você trabalha, às vezes com seu chefe ou com seu trabalhador, que você, chefe, fica se irritando com os seus funcionários. É comum isso entre vizinho que faz barulho, não respeita o silêncio, tal, vizinho que joga lixo no seu portão, e no trânsito, principalmente. Você leva aquela fechada e, de repente, brusca, você não está preparado, alguém irrita você. Você está em frente, alguém ultrapassa você, enfim, buzina num momento que não devia ter buzinado, e passa semáforo vermelho, não está nem aí e tal. E numa fila do banco, você está numa fila qualquer por aí, pagando conta, e daqui a pouco um passa na sua frente e você fica irritado. De uma forma geral, em toda a sociedade, existe um momento que a gente se irrita. E a Bíblia diz que, estamos dizendo que a qualquer momento, dentro de qualquer tipo de relacionamento, você pode se irar. Mas não é pecado quando você se irrita naquele momento, não é pecado. Isso que a Bíblia está dizendo, que irai-vos, mas não pequei. Né? Mas quando é que a ira se torna pecado? E essa é a questão, essa é a pergunta que a gente precisa responder. A ira se torna pecado quando o tempo vai passando, horas vão passando, dias e dias vão passando, semanas, meses, anos vai passando, o tempo vai passando, você continua com a mesma ira. Já passou um bom tempo, você continua irado. Aí sim, quando a ira passa o prazo que ela deveria findar pelo perdão, né, essa ira já é pecaminosa. Porque quando a ira entra dentro de você sente ela, há um prazo, né, que você tem para você se liberar dessa ira. Esse prazo é determinado que você baixou, né, a poeira, você fala, bom, vou perdoar a minha esposa, meu marido, meus filhos, meu irmão, e falei alguma coisa impensada, eu tive alguma atitude que não deveria ter tido, deixa eu ligar para ele, mandar mensagem ou conversar face a face com ele para pedir perdão ou para se perdoarem. Mas quando esse prazo de perdão passa, né, essa ira é pecaminosa. A partir daí começa a ser pecado. Já que é pecado que você está cometendo por demorar de perdoar, por você insistir com a mesma ira há horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, anos e anos, infelizmente tem gente que está com mágoa, irada com uma pessoa que já morreu há anos, um defunto, né? E já que esse ira já está como pecado dentro de você, o pecado da ira demora em você se torna uma atrativa para a entrada de demônio no seu coração, na sua vida. Aquele pecado, não somente da ira, mas outro tipo de pecado também. Quando você está pecando, principalmente nesse contexto que a gente está falando aqui, pecado da ira, quando ela demora, aquele pecado se torna atrativa para o demônio entrar na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, principalmente em você que está irado. Pecado é como, eu gosto de usar uma figura humana, né, material, como que o pessoal gosta muito de pudim, né?
E as pessoas aqui no Brasil gostam muito de pudim. Você fez comida, fez aquele sobremesa, pudim. Ah, tem pudim, nossa, ah, que festa, que maravilha, pudim e tal. No café da manhã, pudim, na hora do almoço, pudim, na hora da tarde, pudim, na jantar, pudim. Pessoas amam muito pudim. Onde tiver pudim, se torna muito atrativo. A geladeira que tiver pudim, torna muito atrativo. Até gente que acorda de madrugada para ir invadir a geladeira, para comer pudim, né? Então, eu costumo fazer uma ilustração bem básica, simbolicamente falando, a maneira que a pudim é atrativa para as pessoas, também o pecado é atrativo para o diabo. Onde há pecado se torna muito atrativo, aquela vida se torna atrativa, aquele lugar se torna atrativo para o diabo. É mais ou menos como o cachorro andando em torno daquela... Na feira do domingo, né? Começa a assar aquele frango lá na feira e tal, e o cachorro vai rondando aquele lugar, vai rondando. Se tiver a oportunidade de invadir, invade. Porque ele vê lá, ele viu o que? Viu a comida dele. Então, é apenas uma questão figurativa, mas trazendo isso ao mundo espiritual, o que o diabo gosta? É o pecado. O diabo ama o pecado, adora o pecado, se delicia com o pecado. Onde tiver pecado, nossa, ele faz festa. E um pecado, o que acontece? Um pecado chama outro pecado. Você comete o pecado da ira, daqui a pouco começa a cometer o pecado de fofoca, daqui a pouco começa a cometer o pecado de injúria, de calúnia, um pecado chama outro pecado, e aí a coisa se torna bola de neve. E no meio dos nossos relacionamentos, a ira fica mais tempo com as pessoas que nós temos relacionamento bem próximo. As pessoas que nós temos relacionamento afetivos, né? Ou não. A ira é conhecido ou desconhecido. Com desconhecido, perdão, não demora muito tempo. Por exemplo, alguém que está no trânsito buzina você, que você não conhece. Você fica irritado com a pessoa que está no trânsito, com alguém que estava com trânsito, desconhecido, né? Não conhece muito. Você fica irritado naquele momento. Daqui mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, uma hora, você esquece isso, né? Esquece no sentido de que aí passou, não vai continuar pensando nisso. Quando você está, por exemplo, na fila do banco, um desconhecido te xinga, tal, é mal criado contigo, você não se irrita mais e não fica com muitos anos, muito tempo irritado. Mas com quem é que a gente se irrita a ponto de essa ira se torna pecaminoso? É com as pessoas que nós temos muito relacionamento mais próximo, né? E aquelas pessoas com quem nós temos uma relação muito próxima, a gente demora em perdoar. A gente fica irritado com essas pessoas há anos e anos, semanas e semanas, dias e dias, horas e horas. Por exemplo, a gente se lembra. Você se irrita com a sua esposa, com quem você convive toda hora, você está vendo ela. Você fica com aquela coisa. Ela falou o que de manhã, o que ela falou de madrugada, o que ela falou ontem, o que ele disse ontem, que história que ele contou, se ele mentiu ou não mentiu. Toda vez que você olha para ela, se lembra. Você fica irritado com seu filho, com seu pai, pessoas com quem você tem relacionamento mais próximo, mais afetivo. Por você conviver com essas pessoas no dia a dia, porque ela te irritou, porque ela te magoou, toda vez que você olha para ela, olha até a roupa dela, você já se lembra aquilo, aí vem aquela ira, aí continua remoendo aquela ira dentro de você. Aí que está essa ira que demora. Quando a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira, então o sol já se pôs, já se levantou, se pôs de novo, ainda continua irritado com a esposa por causa do relacionamento mais próximo, com o filho, com o pai, com o marido, ou com aquela pessoa com quem você convive mais próximo, um amigo seu,
entendeu? Você já fica irritado com muito tempo, mas com desconhecido não. Desconhecido, por mais que ele te xinga, quantas vezes que a gente é xingado no trânsito por desconhecido, você olhou para aquilo e falou que deixa para lá, vai embora. Mas a esposa, filho, pai, mãe, marido fizer uma coisa errada, você vai ficar horas e horas, até dias e dias, porque esse sentimento de ira. Aí que entra o que começou o pecado. Já que o pecado entrou, aí aquele sentimento de ira que está ainda dentro de você é uma brecha, a entrada de Satanás na sua vida. Se torna uma porta aberta para que o diabo possa entrar na sua vida, no seu coração. Isso acontece, como a gente falou, que o pecado da ira, daqui a pouco vira uma calúnia, daqui a pouco vira uma fofoca, daqui a pouco vira uma mentira, daqui a pouco vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco, o que a Bíblia diz? Não entristeçai o Espírito Santo de Deus que habita em vocês. E aí, o Espírito Santo começa a sentir. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Através de pecado demorado dentro da gente que a gente não confessa. A gente não confessa, a gente fala que vamos resolver, mas não resolve, não confessa, não se arrepende desse pecado. O Espírito Santo vai se entristecendo. A palavra entristecer o Espírito Santo no original é abafar o Espírito Santo. É a mesma palavra sinônimo. Que você está abafando o Espírito Santo. É mais ou menos como uma fogueira que alguém jogou folhas verdes em cima de uma fogueira ou jogou um mato verde, abafou, começou a sair fumaça. O Espírito Santo fica abafado dentro de muitas pessoas. E quando o Espírito Santo é abafado, você está triste, razão pelo qual entra o sentimento de desânimo, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de ir para a igreja, desculpa, atrás de desculpa, quando todo tipo de comprometimento espiritual sempre tem uma desculpa, não vou por causa disso, mas na verdade é porque você está em pecado. O Espírito Santo está abafado em você. E você não consegue mais adorar, não consegue mais louvar a Deus, não consegue contribuir, não consegue servir a Deus com a mesma motivação. A paixão por Cristo acabou, o amor por Cristo acabou. Quando o seu amor acaba com Cristo, literalmente o seu amor com o próximo apaga. Você não quer mais amar ninguém, começa a culpar a todo mundo é feio, todo mundo é chato, todo mundo não te ama mais. Aí começa o quê? Começa se minguando cada vez mais, vai diminuindo, vai se frustrando, o diabo começou a fazer estrago dentro de você. A solução é confessa o seu pecado, primeiro tem que reconhecer ele, confessa e se arrependa, tá bom? Confessar pecado não é esquecer pecado, não é sentimento, quando eu sentir vou perdoar, se estou sentindo aí não vou perdoar. Não é sentimento, porque Jesus na cruz, quando ele estava sendo morto, ainda com as dores que ele sentia das feridas da crucificação, na hora da crucificação, mesmo assim sentindo dor, ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Por isso que perdão não é sentimento, não é emoção. Perdão é ato espiritual. Pela fé, eu tomo a decisão de perdoar a minha esposa, o meu marido, o meu pai, o meu pastor, o meu irmão, pela fé, perdoo o meu patrão, o meu colega da escola, meu vizinho, perdoo aquela moça, aquela menina, aquele menino, perdoo pela fé. Toma essa decisão em primeiro lugar e se arrepende do seu pecado. E a cura virá, porque o pecado guardado causa enfermidade. Por isso que Tiago diz que confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Possivelmente que há pecado, há enfermidade dentro de você foi causada por causa do pecado não confessado. Seja humilde o suficiente. Peça para Deus, sonda-me, tu me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho puro. Você reconhecer a sua mazela, os seus pecados, para você reconhecer que você é pecador,
Não fica culpando os outros. Reconheça, assuma isso dentro de você. Assuma que, Senhor, me arrependo. Me arrependo dos meus pecados, cometi, falhei, tive maus pensamentos a partir de agora. E eu não vou mais fazer isso. A cura virá na sua vida. A restauração virá na sua vida. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus. Deus abençoe.